Salve, gente, tudo bem? Vamos falar desse. Cara, gente, eu digo por mim, né? Eu fui pego de surpresa essa manhã com a notícia de uma operação policial voltada ao atacante do Flamengo, Bruno Henrique, né? Que pode. A investigação, não vou dizer que o jogador está envolvido, a investigação é em relação à participação em esquema de aposta esportiva. E, cara, assim, fomos pegos de surpresa, né? Eu falo mais uma vez, falei e vou repetir. Eu fui pego de surpresa. O BH, né, o Bruno Henrique, ele é um cara que assim, ele passa a ser a impressão de ser um cara mais tranquilo, mais sossegado, muito correto. Tirando um ou outro jargão, né, uma brincadeira, o tal do nós estamos em outro patamar, ele sempre foi um cara muito discreto, não é muito de provocar. Ele fica na dele, não é muito de entrar na pilha. Vez ou outra ele entra, óbvio. Todo mundo entra, né, na pilha, às vezes. Mas não é muito de entrar na pilha, não é muito, não é de ficar de marra, não é de ficar criticando os outros. Ah, questão de gandaia, muito discreto, muito discreto. Você não ouve notícia de que o Bruno Henrique foi pra noitada, que isso e aquilo, que apareceu bêbado. Então, assim, é uma notícia que chama a nossa atenção, porque, assim, é direcionada a um jogador que a gente via como muito correto, né? O cara mais na dele, focado em jogar bola, focado em se manter em atividade em altíssimo nível. E de repente vem essa notícia e cai como uma bomba, né? E cai como, cara, será? Porque assim, quando a gente começa a ver as notícias e começa a entender o caso, a gente fica, cara, de fato, assim, existe uma mudança relevante, por exemplo, na quantidade de cartões que o Bruno Henrique toma. Mas daí a dizer que ele participa de aposta esportiva, por isso que a gente fala, é uma investigação. É uma investigação. A gente só se questiona, né? A gente fica se questionando, caramba. Porque a gente fala assim, não é possível que um atleta de. A gente entende que um atleta de. Não é concordar, é entender. Tá? Não tô falando que isso é legal. Eu acho que, de repente, os caras que estão na série B, que estão na série C, que estão na série D, participam de esquema de aposta esportiva, a gente entende por que esses caras entram nesse esquema. Eu não concordo. Eu acho que esses caras tinham que ser banidos. Banidos. Tem gente que pega mais leve. Não, uma punição porque, cara, a condição é difícil. Eu acho que tem que ser banido. Né? Eu acho que você tem que fazer esquemas. Assim, a minha vida, eu falo por mim, ela. Eu acredito no suor do trabalho. Que você será bem sucedido. Eu tenho essa visão de vida. Você pode ser pilantra, você pode fazer esquema e encurtar o trajeto e ficar rico e ser bem sucedido, ou de repente ser bem sucedido mais cedo. Você pode. Eu não sou dessa linha. Tá? Tem muita gente que é. Eu não sou. E tá tudo bem. Você pode me achar um besta, um otário, aí é problema seu. Eu não sou dessa linha. Por isso que eu sou radical. Quem participa de esquema, para mim, tem que ser banido. Mas eu entendo por que esses caras participam. Porque ganham muito mal, as condições são terríveis. Quando vai ser a próxima oportunidade dele ganhar uma graninha boa? Porque, poxa, para quem joga na Série C, na Série D, na Série C, o período de tempo que você joga a bola é curtíssimo. Né? Não tem, às vezes, não tem, muitas vezes, né? Às vezes não, muitas vezes nem tem calendário. Então, como é que você vai? O cara recebe uma chuteira, recebe um bicho só, um vale-refeição e é isso. O cara vai pro game, o cara vai pro jogo. Aí aparece alguém oferecendo, pô, algumas centenas ou alguns milhares, o cara não vai aguentar. Eu entendo. Não concordo. Como eu falei, eu acho que, né, ele está se utilizando da paixão do torcedor para ele lucrar. Ele está sendo ambicioso, ele está sendo egoísta e para mim tinha que ser banido. Brincar com a paixão de alguém, para mim, tem que ser banido. Mas a gente entende. Agora, quando a gente entra na Série A do Campeonato Brasileiro, por mais que a equipe esteja na zona do rebaixamento, a gente fica se perguntando, cara, será que realmente vale a pena participar de um esquema de aposta esportiva? Porque o cara já ganha bem, né?
Tá, vamos tirar algumas equipes. As equipes que estão mais lá no Z4, enfim, tirando o Corinthians, que é uma equipe que agora se salvou, né? Agora eu acho que não vai ser rebaixado mais, mas sim, quando tava o Corinthians, quando tava o Grêmio, quando tava o Fluminense, tirando essas equipes, né? Mas as equipes que têm menos orçamento ou voltaram da Série B, a gente entende que o salário dos atletas é um pouco mais baixo. Então, para alguns você até entende por que que o cara participaria do esquema de aposta esportiva. Mas ainda assim, você fala, cara, é complicado, porque o cara ganha bem. Ah, pode atrasar o salário, mas ele ganha bem. Quando a gente pensa num Bruno Henrique, então, cara, o time mais caro do país, o time mais vale, o time que mais investe no país, que mais tem receita no país. O Bruno Henrique está entre os maiores salários do país. Você fica assim, cara, será, mano, que vale a pena participar? Só que aí veio o caso do Paquetá, mano. Só que aí veio o caso do Paquetá. E aí, quando a gente vê o caso do Paquetá, não tô dizendo que ele é culpado ou não, mas todos os indícios apontam que sim, né? É muito complicado. Aí você fala, cara, o cara joga na Premier League, participou de um esquema de. Eu tô falando, e aí, não tô dizendo que é ou não é, eu só tô dizendo assim, cara, as evidências são complicadas, né? São muito poderosas as evidências. É nesse sentido que eu digo. E aí você fica se perguntando, cara, não tô dizendo que é de novo, tô falando, eu fico me perguntando, eu posso dizer por mim, cara, você tá na Premier League, na liga mais valiosa, o Manchester City te quer e você participa de uma parada como essa, velho. É uma loucura, né? É uma loucura. Então você vê que assim, às vezes, não é nem por uma questão do Bruno Henrique ganhar dinheiro. Às vezes é uma questão de, cara, alguém que ele gosta, um amigo. Né? Não tô dizendo que é o que não é, de novo. É igual o lance do Paquetá. Aí a gente entra num outro nível, porque primeiro você se pergunta assim, pô, por que que um Paquetá, um Bruno Henrique, de repente, não tô dizendo que participariam, tô falando assim, em que condições que eles participariam? Por grana não é, porque eles já têm muita grana. Pô, por que que talvez eles participariam? Pô, para ajudar alguém que eles gostam, de repente, um amigo, um parente próximo. Nessa situação eu vejo como uma possibilidade, sabe? Mas aí você pensa, pô, não era mais fácil ele dar o dinheiro? Talvez fosse, talvez fosse. Mas tem aquela coisa, né? Pô, por que que você tá doando esse dinheiro? Aí entra os negócios do governo, né? Ah, o Intro Leão já quer descontar dinheiro aqui, já quer. Por que que você doou tantos milhões pro cara? E enfim, né? A investigação seria outra, né? Repito, não estou querendo dizer que aconteceu ou não aconteceu. Eu estou querendo dizer que, sim, cara, se aconteceu, a gente ficava se perguntando antigamente, cara, não faz sentido um cara participar disso, porque ele não precisa de dinheiro. Só que aí, com o advento do caso Paquetá, a gente começa a olhar e falar, cara, existe um mundo onde esses caras podem participar desses esquemas. Poderiam, né? Não estou dizendo que participaram. Existe um mundo onde eles poderiam participar. E o mundo é este. Você, de repente, eventualmente, querer ajudar alguém querido, alguém amado, alguém próximo de ti, né? Aqui, ó, notícia esportiva. Vamos lá rapidamente. A gente está se delongando aqui, só para encerrar, tá? É alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023 pelo Brasileirão para beneficiar apostadores. Na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões. Ele levou o amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos. Caraca, Soteldo no Santos. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Você tomou um cartão, reclamou e depois tomou outro cartão. Mais 50 policiais federais cumprem na manhã dessa terça-feira 12 mandados de busca e apreensão em endereços do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa. Meu Deus, tá bugado aqui, esse anúncio aqui tá fogo.
Desculpa pelo anúncio, gente. Eu tive que reativar o Adblocker porque ele estava bloqueando algumas páginas que eu precisava acessar de fato, né? Lagoa Santa e Ribeirão Neves. Entre os endereços que são alvos da PF no Rio estão o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, rede social do clube, casa do jogador na Barra da Tijuca. Bruno Henrique estava na residência onde foram apreendidos computador e celular. Aqui, ó. Aqui o que eu falei, né? O relatório que o GE teve acesso. Entenda porque o Bruno Henrique entrou na mira de investigação. O relatório mostra que uma empresa do ramo notou que 98% do volume de apostas de cartões no jogo contra o Santos estava direcionado a Bruno Henrique. É complicado, né? Quando você começa a olhar por isso que eu falo, assim, não dá para dizer que é o que não é. Eu vejo o Bruno Henrique como um cara muito correto, um cara muito, né? Um cara ético com o trabalho, com as coisas que ele faz, que cuida do corpo, que cuida, cara, da sua carreira de forma exemplar. Mas aí a gente começa a ver possíveis evidências e você fica se perguntando. E é o que eu falei com o que aconteceu com o Paquetá, você fica se perguntando, cara, assim, não é nem para ele, porque ele não precisa disso. Talvez sejam para pessoas que ele gosta. Segundo documentos obtidos pelo GE, o aviso foi emitido por Betano, Galera Bet e KTO, que notaram movimentações incomuns e altos volumes de dinheiro em apostas que previam que Bruno Henrique tomaria cartão no jogo entre Flamengo e Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. No caso da Betano, houve apostas claramente direcionadas a partir de novos clientes e de clientes já estabelecidos, fora dos padrões normais para Bruno Henrique receber um cartão. A empresa também notou que essas contas estão baseadas em Belo Horizonte, cidade natal de Bruno Henrique. A Galera Bet percebeu 4 contas novas registradas no Brasil, todas num período de 24 horas antes do jogo, apostando que Bruno Henrique levaria um cartão. Por isso que eu falo, não estou dizendo que foi o que não foi. Você vê que as evidências, elas são, cara, assim, elas são muito sugestivas. Cara, clientes que já existiam, de repente surgem novos clientes, eles apostam uma quantia exorbitante, que o Bruno Henrique vai tomar cartão, coisa que não é comum, né? Aí a Betano, opa, tem alguma coisa suspeita. E essas contas são baseadas em Belo Horizonte, cidade natal do BH. Aí o Galera Bet, pô, em um período de 24 horas antes do jogo, 4 novas contas surgem apostando que o BH levaria um cartão. Então, assim, talvez seja um usuário que dessa casa de aposta também criou nessa casa de aposta para ganhar mais dinheiro ainda. Talvez, gente, aqui é só especulação, entenda tudo como especulação. Eu só digo assim, é muito sugestivo, né? A extensão das apostas indicou forte confiança na ocorrência do resultado. A KTO também percebeu 3 novas contas fazendo suas primeiras apostas num cartão acertou. Gente, tá vendo? Os caras acham que, a casa de apostas tem muito dinheiro, mas eles não dão dinheiro de graça também, cara. Você acha que sim? Você vai entrar no negócio, cria uma conta, vou tacar 1 milhão, que o Bruno... Nem 1 milhão não, vai. Vou tacar 50 mil, vai. 50 mil, que já é uma aposta. Minha primeira aposta. Criei a conta na KTO, minha primeira aposta. 50 mil que o Bruno Henrique vai tomar cartão. É complicado, gente. Pô, o que esses caras... Pô, é loucura, né? A Betano notou ainda que 98% do volume de apostas do mercado de cartões estava direcionado para Bruno Henrique. 98% do volume. Eu falei de uma forma geral, né? Falei errado, né? No começo do podcast, que o negócio do cartão do Bruno Henrique é em relação a isso, tá? No caso da Galera Bet, esse índice foi de 95%. Então, assim, do volume de apostas para tomar cartões nessas casas de aposta, a Betano notou que 98% foi para o Bruno Henrique tomar cartão. E o Galera Bet que 95%, sabe, do volume de apostas direcionadas ao cartão. É loucura, gente.
Até este jogo contra o Santos, o Bruno Henrique havia levado 5 cartões em 22 jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, em 22 jogos ele tinha tomado 5 cartões. Em 22 jogos ele tinha tomado 5 cartões. É assim, é menos de 4 cartões a cada 5 jogos, né? Fazer uma média grosseira, a cada 4 jogos o Bruno Henrique estava tomando um cartão. Como é que os caras iriam do nada? Um cara que toma pouco cartão, pô. A cada 4 jogos ele toma um, essa era a média. E é um pouco menos, né? A cada 4 ponto alguma coisa jogos, o Bruno Henrique levou um cartão. Como é que do nada, se a galera chega e fala, aqui, ele vai tomar contra o Santos. Ah, porque ele jogou lá? Ah, porque vão provocar? Ah, porque ele é um emocionado? Não sei. Eu só digo assim, cara, é um negócio muito estranho mesmo, né? É um negócio muito estranho mesmo. Mas vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o resultado das investigações. E só assim a gente pode deixar alguma opinião em relação a isso, né? Uma opinião de fato, né? O fato é que eu falei, com o advento do caso Paquetá, hoje, antigamente, a gente se perguntava, cara, é impossível um atleta de um clube de elite, ganhando milhões, entrar no esquema de apostas. E com o advento do caso Paquetá, com o que foi mostrado, né? A gente entrou num outro nível de pensamento, de pensar que, cara, não é para ele não precisa, mas os amigos, os familiares que de repente são muito queridos, esses precisam. Ah, não, ele não podia simplesmente doar esse dinheiro? Poderia doar. Vai sair mais caro ou mais barato? Não sei, não dá para saber. Eu só sei que de repente ele só quis ajudar, mas entrou no esquema legal. E como eu falei, se você participa do esquema, se provado de fato, para mim tem que ser banido, né? Mas enfim, né? Aí cabe as investigações. A gente olha uma notícia aqui, olha ali, forma a nossa opinião, né? Mas eu sempre tento ser idôneo. E sempre prefiro esperar as investigações. Porque muitas vezes a gente julga de forma errada. Muitas vezes não, quase sempre, né? Então eu prefiro, para não julgar de forma errônea, até porque eu admiro muito o atleta, e até como pessoa, né, eu admiro, pelo que eu sei, até onde eu sei, eu prefiro esperar as investigações. Tá certo, gente? É isso, ó. Mais um mais um vídeo longo, né? Queria encurtar, mas encerrando por hoje as atividades de hoje, tá? Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. Muito obrigado. Ótima terça-feira para vocês e até amanhã. Tchau.